Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório. Muito bem, amados, eu vou dar continuidade à mensagem de Jeremias do capítulo 23, o versículo 5. Estarei falando até o versículo 12. Vamos à palavra de Deus, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a casa de Davi um renovo, posto sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa da palavra da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúltero, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios, na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre ele o mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, pedindo, Senhor, um revestimento, uma unção, uma porção, Pai, para trazer esta meditação de hoje, Pai. Eu te peço, meu Deus, me dê, Senhor, uma palavra, libere, Senhor, uma palavra para que eu possa trazer ao coração deste meu irmão, desta minha irmã, que me acompanha, Pai, através da rede social. Este meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, iniciei esta mensagem falando acerca que Jeremias chamou a atenção dos falsos pastores, e agora vem uma mensagem falando aos falsos profetas. Mas gostaria de dizer a vocês acerca dos pastores no período de Jeremias, ou o período que antecede Jeremias, os pastores de Israel. No Antigo Testamento, os pastores eram considerados os reis, os profetas e os sacerdotes. Assim também podemos considerar o patriarca, que, à semelhança de Abraão, tinha como missão, como compromisso, guiar seus filhos na disciplina, a fim de que andasse como povo de Deus. Gênesis 18, verso 19. Os reis eram considerados pastor. Sabemos a história da monarquia de Israel, que o primeiro rei messiânico de Israel foi tirado de entre as ovelhas, a fim de pastorear o seu povo. 1 Samuel, capítulo 16, verso 11. Segue-se, pois, que
o monarca israelita, para ser bem-sucedido, haveria de ter uma alma de pastor. Na literatura profética, eram os reis vistos por Deus como os pastores do seu povo. É isso que está registrado em livro de Ezequiel, capítulo 34, verso 5. Até um rei gentil foi designado por Deus para atuar como pastor dos filhos de Israel. Basta lermos livro de Isaías 44, verso 28. Um rei que não era da descendência de Israel, que era considerado gentil, que era considerado pagão, foi chamado por Deus para atuar como pastor dos filhos de Israel. Vemos também que os sacerdotes exerceram papel fundamental de serem pastor, de serem líder do povo de Israel. Também os sacerdotes eram considerados pastores de Israel, principalmente os da casa de Arão, aqueles que descendiam de sumo sacerdote de Deus. Isaías 61, verso 6. Os levitas de origem eram considerados sacerdotes, e sendo sacerdote, eles eram considerados líder do povo de Israel. O líder, eu já vos disse, que é aquele que vos lidera, se torna pastor em nossas vidas. A eles também os profetas dirigiam pesadas mensagens, pois naquela crise, ao invés de pastorearem o rebanho de Deus, puseram-se a si mesmo, puseram-se a engordar com a gordura das ovelhas de Deus. Jeremias 2, verso 8. Basta lermos o livro de Ezequiel 34, onde nós vamos compreender por que Jeremias chamou tanta atenção dos sacerdotes que estavam se corrompendo, que estavam se afastando do caminho para benefício próprio, para o seu enriquecimento ilícito. E, amados e diletos irmãos, quero vos dizer que não é diferente dos dias atuais. Os ministros, sacerdotes dos dias atuais estão mais interessados no vil metal, estão mais interessados nos dízimos, nas ofertas, em arrecadar fundos para seus deleites, do que para ajudar a sua comunidade, para ajudar a sua igreja, para ajudar aquele que necessita de poder de Deus. Os profetas não são diferentes, amados. Os profetas foram chamados para serem pastores. Não resta dúvida de que os verdadeiros profetas de Deus sempre atuaram como legítimos pastores de Israel. Mas existe vários falsos profetas da atualidade, amados. Eu tenho para mim que existem muitos falsos profetas nos dias atuais, trazendo mensagem que não é da parte de Deus, falando daquilo que eles imaginam. Tem pessoas que parece que ficam imaginando a noite toda o que irá falar no outro dia, e dizem: sonhei. A Bíblia diz: aquele que sonha o sonho, conte o sonho como se fosse sonho e não como revelação de Deus. Portanto, os profetas, os verdadeiros profetas, eles atuam como legítimos pastores de Israel. Aliás, não só de Israel, mas do cristão da atualidade. Amados e diletos irmãos, o profeta Amós foi vocacionado estando entre os pastores. Ele não era da linhagem sacerdotal, ele era um pastor de ovelha.
E ele foi vocacionado por Deus para ser profeta. Amós capítulo 1, verso 1. Infelizmente, os ímpios reis hebreus, sabendo da grande influência dos profetas sobre o povo, resolveram criar uma classe de profetas que eram funcionário estatal, cuja função era justamente mentir ao povo. Mentindo, combatia eles os legítimos mensageiros de Deus. Haja visto o que acontecia em Jerusalém no tempo do profeta Jeremias. Basta lermos capítulo 2, verso 8, ou capítulo 5, verso 13, ou até mesmo capítulo 26, verso 8 de Jeremias. E foram esses falsos profetas que, juntamente com seus patrões, levaram o povo de Judá à ruína. Levaram os filhos de Judá a sucumbirem da graça e da misericórdia de Deus. Que isto, amados, jamais aconteça conosco. Fomos chamados para sermos pastores, pastorear o rebanho de Cristo. Estou falando agora diretamente aos pastores. Você, meu irmão, que exerce um cargo de ministro, um cargo que está profetizando bênção na vida do seu irmão, não permita jamais que aconteça com você, de você ser subornado para trazer a palavra de Deus. Nunca aceite propina. Nunca entre nessa de distribuir envelope dizendo que você vive da fé. Você, se fizer isso, meu amado irmão, você não está vivendo da fé. Você está corrompendo a sua alma. Você está mentindo para o rebanho de Cristo. Você está querendo se alimentar da gordura do rebanho de Cristo. Nunca entra nessa de distribuir envelope pedindo oferta. Se o Senhor te chamou para uma obra, Ele é o dono desta obra e Ele fará com que você venha prosperar. Não importa da onde virá, não importa a necessidade que você esteja passando agora, mas no momento propício Deus fará com que alguém venha te abençoar, sem você pedir, sem você distribuir envelope. Já aconteceu comigo, amados, de alguém me ajudar sem eu pedir nunca ter mencionado, nunca ter falado que eu estava precisando. Já aconteceu que quando eu estava prestes a parar de pregar pela rede social, pois havia perdido meu celular, uma pastora me ligou e perguntou: presbítero, não recebi mais sua mensagem. E eu disse: pastora, não receberá por enquanto, eu perdi meu celular. Ela disse: não, presbítero, vai lá e compra que eu pago. Eu não pedi, ela foi movida pelo Espírito de Deus. Então, amados, não entra nessa de distribuir envelope, de fazer coleta. Você não está exercendo o papel do verdadeiro pastor se fizer isso. Pois o rebanho de Cristo, ele precisa de alimento, precisa ser alimentado. Vamos anunciar o caminho, anunciar o conselho de Deus. Vamos falar do conselho de Deus. Vamos pregar a palavra de Deus. Veja o que está registrado no livro de Atos do Apóstolo, capítulo 20, verso 27, onde está escrito assim: ai de nós, se fugirmos à nossa responsabilidade, como haveremos de comparecer antes
ao tribunal de Cristo. Ai de nós, amados, nós fomos chamados para uma grande obra, temos um compromisso com Cristo, com o Senhor da eternidade. Precisamos nos esforçar para que sejamos verdadeiramente servos. Devemos manter os nossos olhos em Cristo, que é o nosso Supremo Senhor, que ao contrário dos líderes humanos, nunca mudará. O Senhor Jesus, ainda que todos os líderes se corrompam, o Senhor Jesus, ele permanece incorruptível. Cabe a você a decisão, meu amado, de continuar a missão. As palavras que você proferir, as palavras que você anunciar, ele tem o poder de transformar vidas. Cabe a você, meu amado ouvinte, meu irmão, líder de célula, obreiros ou não, mas que exerce o ministério, que é pregador, porque aceitou o chamado de Cristo. Ainda que você não tenha cargo ministerial, ainda que você nunca foi ungido a ser obreiro, mas se você está exercendo o ministério da ministração da palavra de Deus, as pessoas que ouvem a sua mensagem, está sendo alimentado pela sua mensagem, então você se tornou pastor dessas almas que tanto necessita de ouvir a mensagem de Deus. Cabe a você, meu amado, meu irmão, meu ouvinte da palavra de Deus, não se corromper, mas procurar exercer o sacerdócio como um verdadeiro servo de Deus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Amanhã eu estarei falando que Israel foi destruído por lhe faltar verdadeiros pastores, mas somente amanhã. Que o Senhor vos ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Senhor, meu Deus e meu Pai, te dou graça, Pai, pela tua benignidade. Te dou graça, Senhor, por essa mensagem, por essa pequena ministração da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, me oriente cada dia. Que o Senhor me dê sabedoria, Pai, o suficiente para ministrar o teu querer. Não o meu, Pai, mas falar a palavra da vida, a palavra que transforma. Ó Deus amado, cure a alma deste irmão que está entristecido, desta irmã que está angustiada. A cura interior necessita de liberação, de perdão. Então, Senhor, se esse teu servo está magoado com algum acontecimento, que ele libere o perdão, pois o perdão gera o perdão. Ó Deus amado, eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.